Antes de iniciar o meu discurso, propriamente dito, gostaria de felicitar a jornalista Magna Santana, que ontem comemorou mais um aniversário. Trata-se de profissional das mais respeitadas em meu estado, que frequentou a academia até formar-se em comunicação e hoje é apresentadora do programa Viva Bem sobre saúde, apresentado nos dias de sábado e com grande audiência em meu estado, do litoral ao sertão. Também apresenta o noticioso Liberdade News, onde divide a bancada com Jazão Neto, outro ícone da imprensa sergipana. Quero ainda apresentar os meus cumprimentos aos que fazem a Rádio Liberdade FM de Aracaju e a Rádio Ouro Negro FM do município de Carmópolis, ambas dirigidas por Moab Teles, com supervisão de Williams Andrade e superintendência de Gilton Andrade. Estes dois veículos de comunicação apresentam uma linha de jornalismo atual, dinâmica e, sobretudo, independente, não se submetendo a nenhum tipo de pressão, seja qual for sua origem ou forma. São verdadeiras grifes do jornalismo sergipano, sempre cumprindo o seu papel de entreter e bem informar nossa sociedade. Pois bem, nesta oportunidade, quero manifestar minha posição favorável ao projeto de decreto legislativo número 52 de 2014, em razão da grande repercussão benéfica que sua aprovação terá em termos de saúde pública. Ao aprovarmos esta iniciativa parlamentar, estaremos sustando a resolução número 52 de 2011 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe ou restringe a utilização de medicamentos utilizados no combate à obesidade. Nos termos da própria resolução, ela trata da proibição das substâncias anfepramona, femproporex e mazindol, seus sais e isômeros, bem como intermediários e medidas de controle da prescrição e dispensação de medicamentos que contenham a substância sibutramina, seus sais e isômeros, bem como intermediários. A aprovação do decreto tem pelo menos dois motivos que reputo de grande relevância. O primeiro diz respeito aos aspectos jurídico-formais. E isso, por si só, não é pouca coisa. Como bem observou o deputado Beto Albuquerque, autor da proposta na Câmara dos Deputados, a Anvisa extrapolou suas competências e invadiu as do Poder Legislativo. Por sua vez, a senadora Lúcia Vânia, em seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, escreveu com muita precisão que, abre aspas, pode-se concluir que a resolução número 52 de 2011 afronta o inciso 13 do artigo 5º da Constituição da República, pois interfere no livre exercício da profissão médica. Além disso, a proibição dos medicamentos para o tratamento da obesidade veda o acesso à saúde de significativa parcela da população, contrariando o artigo 196 da Carta Magna. Para só lembrar, os artigos da Constituição citados pela senadora Lúcia Vânia, possuem o seguinte teor. Artigo 5º da Constituição determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Enquanto o artigo 196 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em segundo lugar, a proibição daqueles medicamentos constitui-se em obstáculo ao tratamento da obesidade, a qual é, muito provavelmente, uma das mais graves doenças da sociedade moderna. Suas consequências são tão ou mais graves do que o consumo abusivo do tabaco, do álcool ou de substâncias ilícitas. Além disso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em seu sítio na internet, alerta que a obesidade é um dos mais negligenciados problemas de saúde pública. Segundo a OMS, em 1995, havia 200 milhões de adultos obesos no mundo.
Em 2000, o número passara para mais de 300 milhões. Em 2008, mais de 1,4 bilhão de adultos estavam com sobrepeso. Desses, mais de 500 milhões estavam obesos. Também é digno de nota que 65% da população mundial vive em países em que o sobrepeso e a obesidade matam mais do que a subnutrição. Ainda é preciso ressaltar que a obesidade é, nos termos da Organização Mundial de Saúde, epidemia global, cujas consequências se traduzem em doenças cardiovasculares, diabetes, doenças degenerativas dos músculos, das articulações, bem como associadas a diversos tipos de cânceres. Enfim, ao contrário do senso comum, a obesidade não é questão restrita aos países ricos. Na verdade, atinge também países pobres ou em desenvolvimento. Nesse quesito, o Brasil, infelizmente, não está em boa situação em relação ao restante do mundo. Segundo informação disponível no sítio da BBC, Rede Inglesa de Notícias, a revista médica inglesa Lancet divulgou que mais da metade da população adulta brasileira está acima do peso ou obesa. Nessa categoria, se encontram 58% das mulheres e 52% dos homens. Vejamos mais algumas informações importantes. Segundo os dados colhidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2009, 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos estavam acima do peso recomendado pela OMS. Quando nos referimos aos jovens na idade compreendida entre 10 e 19 anos, o sobrepeso aumentou 6 vezes para homens e 3 vezes para mulheres no período de 34 anos. Evidentemente, a obesidade associa-se às condições de vida da sociedade moderna, que propicia vida mais sedentária, com menos atividade física, ou, ao mesmo tempo, em que houve aumento da comida barata, mas altamente calórica e com pouca ou nenhuma qualidade nutricional. No entanto, não podemos nos conformar e aceitar que a situação seja irreversível. A obesidade no Brasil é problema gravíssimo e, em razão disso, devem ser buscadas todas as medidas necessárias para enfrentá-la. De tal modo, é preciso recorrer a todas as estratégias disponíveis, que também incluem, é claro, o arsenal farmacológico moderno. Nesse sentido, as sociedades médicas brasileiras, no caso da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO, e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, contestaram desde o início a proibição dos medicamentos anti-obesidade pela Anvisa. Os médicos defendem o uso controlado dos remédios, porque, se eles não se encontram acessíveis, os recursos disponíveis reduzem-se muito nos casos mais extremos. Aqui, tomo a liberdade de reproduzir trecho da reportagem da revista Isto É, número de 1º de agosto, em que podemos encontrar a posição do respeitado endocrinologista Alfredo Alperni, da Universidade de São Paulo. Segundo ele, abro aspas, nós, especialistas em obesidade, discutimos a questão a fundo e fornecemos dezenas de argumentos sobre a necessidade desses medicamentos. Porém, a agência não nos deu ouvidos e tomou uma decisão autoritária. Há trabalhos suficientes mostrando seus benefícios, quando essas substâncias são bem indicadas e ministradas na dose certa. Fecho aspas. Além do Dr. Alperni, outros especialistas também são citados pela mesma reportagem. Diante da importância da análise científica deles, tomo mais uma vez a liberdade de reproduzir o teor da reportagem. Vejamos. Uma das observações contrárias aos remédios que mais incomodam os especialistas é a de que eles seriam dispensáveis. A obesidade é uma doença crônica e, para algumas pessoas, o controle alimentar é muito difícil sem medicamentos, diz a endocrinologista Maria Edna de Mello, da diretoria da ABESO. O endocrinologista Técio Rocha, do Rio de Janeiro,
partilha da mesma opinião. Aspas, a volta da comercialização no Brasil desses medicamentos é imensamente necessária, pois vários pacientes precisam deles, diz ele. Concorda com ele o endocrinologista João Lindolfo, especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tem de haver controle, mas as restrições precisam diminuir, defende ele. Esse trecho da reportagem de Isto É mostra claramente como os especialistas em obesidade entendem como a questão dos medicamentos contra a obesidade deve ser abordada. Em outros países, há soluções que se têm mostrado mais adequadas do que a proibição determinada pela Anvisa. Nos Estados Unidos, o uso de remédios à base de anfetaminas é permitido e a fentermina foi, aliás, o remédio mais prescrito para emagrecimento naquele país. Na Europa, por sua vez, medicamentos anfetamínicos são permitidos, mesmo que sejam comercializados em menor escala. Assim como observou com grande precisão a senadora Lúcia Vânia, relatora da CCJ, não se sustenta o argumento de que esses medicamentos, proibidos pela Anvisa, podem causar efeitos colaterais graves. Qualquer fármaco é possível de gerar reações indesejadas. O paracetamol, tão utilizado contra os sintomas da gripe e frequentemente sem prescrição médica, pode ocasionar óbito por hepatite fulminante. O dever do médico é prescrever de forma responsável e ética. Isso significa indicar os medicamentos segundo características de cada paciente, de forma que os benefícios clínicos superem os riscos dos efeitos adversos. Por isso, não cabe a uma autarquia definir o conteúdo de uma prescrição médica. De tal modo, a Anvisa agiu com zelo excessivo e desnecessário no que tange à proibição dos medicamentos que combatem a obesidade, uma doença que atingiu tal nível de gravidade que põe em risco, de maneira inequívoca, a saúde e a expectativa de vida dos brasileiros. A resolução da Anvisa se constitui, na realidade, em interferência equivocada na independência profissional do médico, na medida em que pressupõe a irresponsabilidade do profissional e a sua incapacidade de discernir quais seriam as ações mais cabíveis em determinado caso concreto. E aqui é preciso uma observação fundamental. Como foi constatado na citada reportagem da revista Isto É, o principal problema não são os medicamentos, mas o comércio ilegal de antigos estoques e farmácias magistrais que haviam fórmulas com anfetamínicos clandestinamente. Como percebeu o doutor Alperne, nesse item o problema foi e continua sendo a falta de uma fiscalização efetiva. Assim, ao contrário de simplesmente proibir o que, do ponto de vista burocrático, é mais fácil de fazer, a Anvisa caberia realizar o efetivo controle e a fiscalização da produção e comercialização dos medicamentos que contêm anfetamina. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pensando também nisso, preocupado com a urgência que o tema exige e, sobretudo, incomodado pelas repercussões sociais da resolução da Anvisa, apresentei requerimento, pleiteando que o projeto de decreto legislativo número 52 entre na próxima pauta do plenário para deliberação. Por fim, reforço uma vez mais o meu apoio ao decreto legislativo. É preciso, é urgente, é fundamental. Nossa população deve voltar a ter acesso a esses medicamentos tão essenciais ao combate da obesidade. A saúde do povo brasileiro agradecerá. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.